Cumprimentá-lo, sempre tiro um tempinho pequenininho para estar aqui, mas é um tempo valioso, que a gente discute, que a gente conversa, que a gente deixa quem está em casa assistindo a gente pensando, puxa vida, eu pensei que era um problema só meu e não é. Os homens têm problemas e a gente tem que conversar sobre eles, por mais que eles corram. Não é, doutor Márcio de Carvalho? De fato, Cristina, às vezes as pessoas não sabem que existem muitas pessoas com os mesmos problemas, deixam de lado, as perguntas são frequentes no nível do consultório. Será que isso está acontecendo comigo? E o senhor já teve casos como o meu? Na minha idade já teve gente com esse problema, né? Imagino que sim. As perguntas são as mais frequentes. Mas para chegar esse homem até ir no seu consultório, ele ficou sofrendo lá pelo menos o quê? Uns 4, 5 anos, amargurando? Os trabalhos demonstram isso, né? A maioria dos trabalhos demonstram que realmente demora um certo tempo, né? Até ele assimilar isso, ele procurar ajuda, ele se automedicar, ele procurar conselhos de um amigo dele, toda essa situação que não é conveniente, ele se automedicar, ele procurar um tratamento sem ter um diagnóstico. Quando não há um bom diagnóstico, o tratamento nunca vai ser ideal, Cristina. Eu estive semana passada no Paraguai e o que a gente muito vê lá é o povo vendendo na rua o tal do Pramil, né? Muito. Impressionante. Agora, o homem que toma Pramil, ele desenvolve outros problemas? Porque me falaram que dá um problema gástrico muito sério. É verdade, Cristina, ou não? vamos dizer assim, que é uma medicação que nós não sabemos a origem. Ou seja, você vai usar... Ninguém vai ser Você vai responsabilizado. usar para o teu organismo algum remédio que você não sabe como foi feito, como foi fabricado, que origem é esse remédio. Você está fazendo mal para si mesmo. Se automedicar já é ruim. Agora, se automedicar com uma medicação desconhecida, fabricada no Paraguai, nós sabemos onde, como é feito, o que estão colocando dentro dessa medicação, que efeitos ele pode ter a curto, médio e longo prazo, nós não sabemos. Ou seja, é um risco muito grande e a pessoa deixa de fazer um diagnóstico, deixa de fazer um tratamento, de repente ele toma esse remédio aí por uma aventura qualquer, aí ele fica dependente emocionalmente desse remédio. Ou seja, tudo é negativo quando a pessoa procura essa via de tratamento, né? Um homem, por exemplo, com um problema cardíaco, ele tem algum tipo de contraindicação para a tomada desses medicamentos? Certamente. Por exemplo, se ele está tomando determinados tipos de medicamentos, especificamente para o coração, algum vasodilatador, aqueles remédios que se colocam debaixo da língua à base de nitrato, se ele toma um Pramil, ele pode ter um infarto, ele pode ter um derrame. Ou seja, é um risco muito grande para a pessoa correr, sendo que existem tratamentos adequados, existem condições do médico poder indicar um tratamento que vai resolver o seu problema, não ele ficar escravo do remédio, vai poder discutir as causas, poder buscar as causas e fazer um tratamento. Entendeu? Como eu disse no começo, Cristina, um diagnóstico é muito importante para um tratamento eficaz, né? Beth, é importante perder tempo, né? Perder não, ganhar na consulta, né? Exato. Para saber realmente a fundo, ou mesmo os exames para orientação ali, para fechamento de um bom diagnóstico e ali traçar, né, Cristina, o tratamento. É o ato médico, veja bem, a pessoa não pode pular uma situação como essa, ele tem uma entrevista, ele tem uma conversa com o profissional, ele poder discutir, de repente, as nuances, os detalhes do problema, trazer a parceira junto para poder discutir, ou seja, a chance de sucesso é muito maior do que ele ficar se automedicando e com medicações aí de origem desconhecida, né? Quando a gente toca no assunto problemas emocionais que vão interferir na questão sexual do homem, qual é o problema emocional assim que tem mais interferido, que tem lá na cama tem feito papelão, que ele tem, né, evitado inclusive? Cristina, olha, psicologicamente falando. Vamos dizer assim, o que mais nós encontramos, não tenho dúvida, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é realmente um problema muito sério para os homens. Mas é uma ansiedade, pera lá, eu quero entender essa ansiedade. Primeiro eu quero entender, é uma ansiedade por aquele momento ali, com aquela determinada mulher, ou é uma ansiedade que vem ali ao longo de vários dias, com outros problemas, e já tem sido As duas coisas acontecem. Por exemplo, a pessoa já é um pouco ansioso, e quando ele se defronta com uma falha, ele não consegue lidar, ele fica com a autoestima baixa, ele fica inseguro, ou seja, ele vai tentar com uma parceira, ele já entra na relação achando que não vai funcionar, ou seja, entra no jogo achando que vai perder, ele não consegue lidar com uma situação, então cria O homem pode imaginar que não vai dar conta daquela mulher? Não vai dar conta,
Olha. Certo? Eu tenho pacientes que falam, olha, eu experimento com uma parceira, que eu tenho certeza que se eu falhar ou não vai ter problema, para daí buscar outra, para até chegar na top que eu quero, ou seja, naquela que realmente eu almejo. Esse desejo, esse desejo mesmo, para ir, vamos dizer assim, caminhando aos poucos. Ele vai engatinhando para chegar naquela lá, porque ele fica muito ansioso, porque ele fica com medo de falhar, porque ele fica desacreditado, que ele fica, vamos dizer assim, perde totalmente a confiança. Mas o que a ansiedade faz fisiologicamente no organismo? Fisiologicamente também ela tem um papel muito, vamos dizer assim, perigoso. A partir do momento que ele está ansioso, ele derrama na circulação uma certa quantidade de adrenalina. A adrenalina, vamos dizer, é aquele neurohormônio que faz com que a pessoa fique mais excitada, que a pessoa fique mais atenta, que bate mais forte o coração. Vamos dizer, é o susto. Quando ele está na cama, por exemplo, e alguém abre a porta, ele está tendo uma relação, se o pênis cai, é isso a adrenalina que fez. Ou seja, é aquele susto que ele dá, a adrenalina. E a ansiedade gera adrenalina. E vamos dizer assim, a adrenalina... Em excesso, então, ela adrenalina é o antídoto da ereção. Olha... Ou seja, se você quer fazer com que o pênis não funcione, aumenta a adrenalina. O pênis encontra-se constantemente no estado, na maioria das vezes, no estado flácido, quando ele não tem excitação, por uma certa quantidade de adrenalina que está circulando. E quando essa adrenalina passa do limite, né, a ansiedade gera isso, ele não tem uma condição de ter uma ereção muito boa, uma ereção que ele consiga manter por muito tempo. Entendido. Agora, eu ouvi falar de um tratamento à base de injeção no pênis. Né? A gente leva um susto, e homem mais ainda, porque homem é danado para ter medo de injeção. Quando a gente fala desse tratamento, quem que é o candidato? Que tipo de problema esse homem tem que vai precisar se utilizar desse medicamento ali injetado no pênis? Casou com a pergunta anterior, Cristina. Exatamente. Veja bem, a injeção, ela existe, tem mais de 30 anos já. Não é uma coisa nova? Não, tem mais de 30 anos já. Mais de 40 anos, para se dizer sério. E, na verdade, é um tratamento extremamente já aceito, sem contraindicações absolutas, assim, sem grandes contraindicações absolutas, mas tem que haver um cuidado e tem que haver uma indicação mais precisa. Por exemplo, num caso até emocional pode ser usado. Quando ele, por exemplo, tem uma ansiedade tão grande, ele não consegue superar isso, ele pode tomar o que quiser, não funciona. Às vezes a injeção entra nesse sistema para, vamos dizer assim, induzir uma ereção. A injeção aplicado induz. nele, no pênis, ele mesmo se órgão. auto-aplica. A injeção, Cristina, ele é um indutor da ereção. Mas é aquela agulha fininha? O Viagra é um facilitador, ele precisa ter todo um estímulo. A injeção não, ele já aplica e ele vai ter uma ereção. Entendeu? É um indutor. Entendi. Então, quando a gente não consegue ter um resultado bom, por diversas causas, seja orgânico, diabetes, ou uma ansiedade muito difícil de superar, às vezes você tem que entrar com essa injeção justamente para quebrar essa adrenalina dele. Doutor? Agulha de insulina fina, e você consegue quebrar essa situação até que ele consiga, por exemplo, superar esse obstáculo e daí consiga ter suas ereções normais ou até com medicamento via oral. Quanto tempo dura essa ereção com a injeção? injeção? Ela começa mais ou menos uns 5 minutos depois de aplicar, pode durar de 40 até 60 minutos e o homem permanece em ereção. E algumas vezes até depois que ele ejacula, ele permanece ainda em ereção. E independe da vontade. Se ele não tiver vontade do mesmo jeito, o Viagra funciona, tem que ter a vontade, né, gente? Agora a injeção funciona como um indutor da ereção. Então, lógico, tem que ser muito bem selecionado o paciente, tem que ser muito bem orientado, porque não é convidativo você aplicar uma injeção no teu pênis. Mas então, por isso que o profissional tem que estar do lado dele para explicar uma cartilha mostrando, deixar um telefone 24 horas, ele poder tirar suas dúvidas, poder fazer um teste para ver como é que funciona. Ou seja, tem que ter todo um aparato para ele entrar nesse tipo de tratamento e ser muito bem indicado, né, Cristina? Agora, a maioria das vezes a gente sabe que o homem ele procura disfarçar o problema quando está acontecendo, né? Especialmente na ereção. Dá um pulinho da cama, puxa um papo de alguma coisa, quer olhar o celular ou evita a esposa. Eu queria entender o quanto é importante no tratamento essa conversa aberta dele com a esposa, que na maioria das vezes ele se sente envergonhado e foge mesmo e acha que a gente não está vendo. As mulheres percebem, sim, senhor. Percebem. Tá? Percebem, sem dúvida que percebem. E a mulher é o termômetro da relação. Se ela está percebendo isso, ela começa a saber. O homem, ele se sente às vezes acuado numa situação como essa, ele procura evitar situações que podem resultar
Na cama. em sexo, ele chega mais tarde em casa, ele fica mais tempo com os amigos, ele inventa uma desculpa. E a mulher percebe, no momento que ele vai ter uma relação, ele não desenvolve bem, não tem uma ereção plena e começa a perceber isso. Então, a melhor maneira de solucionar, tentar resolver uma situação como essa, em primeira parte é abrir o diálogo. Ou seja, a parceira, é importante que a parceira discuta com ele. Tem peso, sem dúvida. Se discuta com ele nessa situação, divida esse problema, é um problema que ele está passando, vai ser superado, então precisa muito bem de ser discutido, conversar, buscar a ajuda do profissional, para que possa resolver essa situação, discutir os possíveis tipos de problema, fazer um bom diagnóstico, fazer um bom tratamento, fazer um bom acompanhamento. Isso depende muito, ou seja, a mulher tem um papel muito importante nisso, porque ela percebe isso e o homem tem vamos dizer, aquele receio de discutir com ela, de dividir a intimidade mesmo com a esposa. Imagina com o médico, então. Então, para ele chegar no médico, a esposa tem um papel importante para, vamos dizer assim, para ajudar ele a procurar ajuda. A gente ouve muito que a mulher, né, às vezes não está disposta a fazer, né, o sexo, perde-se à vontade, por isso ou por aquilo. A própria menopausa é um dos problemas também, né, que acabam desestimulando essa vontade da mulher, mas o homem também, né? Tem momento que ele não está afim. Isso é sinal de problema já para o homem? A partir do momento que ele não começa a procurar por muito tempo a esposa, não sente falta, não né? sente falta, alguma coisa, Cristina, está errado. Alguma coisa está errada. É preciso abrir aí, nesse caso, o leque de diálogo, a discussão para saber o que está acontecendo. Exame mostra, doutor? Veja bem, a falta de interesse pode ser diversos tipos de problemas, né? A falta de interesse pode ser hormonal, pode ser casal, não está muito mais atraído, afinado com a parceira, pode ser remédios que ele esteja usando, pode ser tristeza, depressão, ansiedade, que nós estávamos discutindo, o estresse do dia a dia diminui vamos dizer, esse ímpeto sexual, tudo isso, por isso que o profissional está lá, para poder dosar cada tipo de causa dessas situações, né? Poder encontrar as causas para achar uma solução. E para cada problema desse ou causa desse problema, tem um tipo de tratamento adequado. E o que preocupa, e que eu tenho visto muita preocupação na classe médica, é a automedicação. Já vai direto para o Viagra. E às vezes não era caso para Viagra, né? É o que nós estamos discutindo. Alguns casos são solucionáveis. Ele não precisa tomar o remédio. Às vezes, apenas algumas orientações, juntamente com o casal, pode chegar a uma solução completa. Muda o curso, né, da história? Muda o curso da história, sim, senhor. A cirurgia de próstata, doutor Márcio, é uma cirurgia que foi considerada sempre quase que mutiladora para o homem na questão sexual, porque ele não voltava a funcionar, né, a ter seu pleno funcionamento. Como é que está hoje essa cirurgia? Apesar de todas as técnicas, os tipos de cirurgias que se fazem, cirurgia robótica, ainda existe a própria retirada da glândula, seja por qualquer acesso, pode interferir com a vida sexual dessa pessoa. Então, independente dele ter feito uma cirurgia com um médico extremamente experiente e cuidadoso, isso pode acontecer. Vai depender muito da anatomia, da maneira como foi feita a cirurgia, do tipo de câncer que da idade do paciente, da situação que ele era antes da cirurgia. Ou seja, são variáveis que podem refletir no retorno da ereção. Eu posso dizer para você que a ereção nunca vai ser igual à mesma. E ele vai estar vivo, né? Porque se não fizer, também ocorre o risco de morte. Então, antes os homens pensavam que morra o pênis, mas não morra a pessoa, né? Agora já Cristina, tem um caminho, uma luz. Exato. A mensagem que eu deixo para todos, a mensagem para casa que eu deixo para todos é a seguinte: faça, se for indicado pelo seu pulmão, faça a cirurgia. E tem que se começar, converse com o seu médico, para que ele comece uma reabilitação sexual o mais cedo possível, para que esses transtornos possam ser dirimidos, interferir nesse caminho, ou seja, reverter essa situação. O que não pode é a pessoa ficar esperando retornar, às vezes, espontaneamente. Tem que haver, às vezes, uma intervenção médica para que se possa fazer um tratamento que a gente chama de reabilitação. Muito bem, são 13h45, gostoso esse bate-papo, a gente aprende cada dia mais. Eu espero que você de casa também, né? Porque eu me sinto aqui uma aprendiz todo dia com uma especialidade médica aqui, tentando compreender o que a medicina que não para nunca, né? Como ela evolui, a gente vê isso nos congressos quando você volta. Quanta novidade, né, doutor Márcio? E as pessoas que estão em casa para não sofrer à toa, né?
Especialmente a gente tenta desmistificar essa história de que esse problema só está acontecendo aí com você. É o que nós falamos no começo, a pessoa não pode achar que só acontece com ele, existem os tabus, mas existem os profissionais aí para ajudar nesse sentido e reverter os tipos de problemas que possam surgir. E leva a esposa junto para a consulta, porque você não vai conseguir falar tudo. Ela vai, né? Mulher tem essa coisa de blá, 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 a gente sabe conversar, né? Então, doutor Márcio, obrigada mais uma vez, tá, querido? Doutor Márcio de Carvalho, médico urologista de plantão, a gente faz questão de colocar o telefone, até por uma questão de prestação de orientação, né? Às vezes uma pergunta aqui, televisão ao vivo, nós fazemos e é tudo muito rápido, mas para que você possa, né, elaborar aí suas questões também lá. Ok? Deixa eu falar, falando de saúde, tenho que falar para quem não tem plano de saúde, não é? Olha, que a situação não está fácil, não é? O atendimento médico você pode também se utilizar de exames e consultas